Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos conversar sobre jornalismo esportivo, carreira e os bastidores da comunicação da nossa região. E para esse bate-papo, recebemos no estúdio o jornalista esportivo e diretor-geral do Jornal da Orla, Eduardo Silva, que construiu uma longa trajetória na comunicação, passando pelas emissoras de rádios de Santos, pela Rádio Gazeta de São Paulo, Rádio e TV Record, além de ter sido diretor de jornalismo da TV Tribuna durante 30 anos. Uma carreira marcada pela paixão pelo esporte e pelo jornalismo. Boa noite, seja muito bem-vindo, Eduardo. Boa noite, Alana. Obrigado aí pelo convite do professor Robson, da professora Wanda, dos alunos. Boa noite para você e vamos bater um papo aí. Uhum. É um prazer ter você aqui conosco. Eu sou a Alana Cerqueira, aluna do terceiro ano de jornalismo, e vou apresentar o jornalismo regional de hoje. Bom, Eduardo, para começar, de onde surgiu a vontade de trabalhar com jornalismo esportivo? Desde cedo, como eu gostava muito de jogar futebol, tinha uma paixão pelo futebol, eu vivia nos campos de futebol, vivia com os amigos por aí, em qualquer lugar que tinha futebol, na praia, no clube, no gramado, na rua, em qualquer lugar. E com o tempo, meu pai ouvia muito rádio na hora do almoço, eu passei a ouvir. Com o tempo de colégio, dois amigos meus me mostraram algumas rádios de Santos que faziam futebol, e depois um terceiro amigo, também no colégio, sintonizou a Jovem Pan antiga, que era o Osmar Santos narrando. O Osmar Santos, para os mais novos como você, seria o Galvão Bueno de hoje, só que do rádio. Era o cara mais famoso e criativo que tinha nas transmissões. Criou gírias, bordões, renovou a comunicação, e aquilo mexeu muito comigo. Eu tinha 14 anos, eu falei, eu acho que eu quero ser isso. E aí, a partir daquele dia em diante, com 14 anos no máximo, eu ouvi rádio todos os dias. Primeiro a Jovem Pan, depois o Osmar Santos foi para a Rádio Globo, e no Grupo Globo ganhei uma projeção nacional. Eu fui acompanhando e sonhei trabalhar disso, e um dia realizei o sonho de trabalhar com ele, inclusive. Então o seu foco sempre foi mais no rádio mesmo, né? Não teve mais TV ou não, foi... o que me levou para a profissão de jornalismo foi o rádio. Até que essa experiência num bate-papo, aqueles trabalhos de colégio que você faz na casa de amigos, o amigo me mostrou o rádio, me encantei e fiquei. O rádio me levou para o jornalismo. Depois eu me encantei pelo jornal impresso, depois pela televisão, e fiquei, 32 anos e 2 meses na TV Tribuna e 37 anos e meio no Grupo Tribuna. Muito legal. E quais as características que você considera essenciais para ser um bom jornalista esportivo? Para ser jornalista, a gente tem que ser muito atento, preocupado com a informação, ler tudo que aparece na frente, ouvir tudo, ver tudo. E isso, quando eu falo ler, é jornal, revista, internet. Tudo é aprendizado, tudo é conhecimento. Tudo que você tem a oportunidade de ler, de ouvir, de falar. O rádio é uma baita escola. Ou certamente a sua geração, dos mais novos, não tem esse hábito do rádio. Mas o rádio formou toda a minha geração, pessoas um pouco mais novas, certamente muitos mais velhos. Então o rádio foi uma escola. O rádio foi a primeira paixão, foi o primeiro amor que eu tive na profissão. Mas depois, quando você se torna um jornalista, você fica com a cabeça bem aberta e fica aguardando as oportunidades, aguardando a oportunidade de conhecer um outro veículo para se aproximar. Então eu não tinha muito interesse em jornal, depois me apaixonei pelo jornal. A televisão aconteceu por acaso, que eu estava no jornal, me viram na TV Record com os Osmar Santos, me chamaram para um teste aqui, e do teste que eu fiz em 92, eu fiquei 32 anos e 2 meses na TV Tribuna. Então as coisas vão acontecendo. Alana, suas convicções de hoje certamente podem mudar amanhã, o mês que vem, o ano seguinte, daqui a 10 anos. Tudo é muito novo, e você observando, estando disponível para aprender, muitas oportunidades vão aparecer para você e para a sua geração. E falando em oportunidades, a gente tem aqui um ex-aluno da Unisanta, que trabalha agora na TV Santa Cecília, como produtor, apresentador e principalmente como comentarista esportivo. Vinícius Figo, por favor. Que eu conheço há muito tempo, é um jovem talento aqui formado na Unisanta, é muito bom no que ele faz, tanto nas reportagens do telejornal da Santa Cecília, como também no comentário esportivo, que está se aprofundando e melhorando cada vez mais. Prazer. Muito
obrigado pelo convite. Ouvir essas palavras do Eduardo Silva nunca vai ser algo comum para mim, assim, já o conheço há algum tempo, né, sempre ali como um ídolo da parte do trabalho. Nesse começo do jornalismo a gente tem algumas referências, ele já foi uma referência minha desde o começo, tanto que quando eu o conheço pessoalmente, ele já me conhecia e eu não conhecia ele pessoalmente ainda, e ali para mim foi algo muito legal, você saber que uma das suas referências já te conhece pelo seu trabalho feito. Então acho que é um bate-papo muito importante pra gente falar. O que o Eduardo Silva falou é muito condizente com o que o Robson disse uma vez na aula, que ficou muito claro pra mim, que a gente às vezes pensa em jornalista esportivo, jornalista de moda, jornalista de política, entre outros, e às vezes a gente esquece de ser o jornalista, porque a gente pode estar falando de assuntos variados, mas a função do jornalista tem que ser a mesma. Então acho que o bate-papo vai ser muito interessante, e se eu puder já fazer uma pergunta pro Eduardo, que é uma grande aula, um grande aprendizado estar aqui com o senhor mais uma vez. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque a gente foca muito no nosso jornalismo regional, mas a gente vê a Baixada ganhando espaço nacionalmente, às vezes até internacionalmente. Quais são as principais barreiras que têm que ser passadas, superadas, para sair da Baixada? Claro que o nosso jornalismo regional ele é muito importante, muito válido, mas hoje a gente tem grandes jornalistas, a gente pode citar vários, que estão numa carreira nacional, internacional, e conseguiram sair aqui do foco Baixada Santista. É um desafio a gente crescer assim, ter essa ascensão na carreira? Sim, Figo, é por aí. Agora, para tudo tem um começo. Então você tem que começar na sua universidade, no estágio, no primeiro emprego. Você vai tendo as oportunidades e vai mostrando serviço. É que eu falo para todo mundo. Você está no estágio, você está na redação, lá você trabalha 6 horas por dia. Por que você não chegar um pouco antes, estender um pouco depois e se oferecer? Posso fazer essa reportagem? Posso acompanhar a repórter tal na reportagem? Se você não pode fazer porque você não está formado, mas acompanhar, como você fez várias vezes, vai te dar uma bagagem, vai te dar um conhecimento. Tudo começa próximo de casa. Então no jornalismo também, você estuda na sua faculdade, da sua cidade, perto da sua casa. Com o passar do tempo, tudo que você fizer, que você puder avançar na sua profissão, é que vai dar essa visibilidade. Às vezes alguém vai te ver, às vezes a oportunidade vai cair no seu colo. O William Tavares, que estudou aqui, é da ESPN Brasil, ou agora só ESPN, né? De canais Disney, apresentador, e ele teve uma chance porque ele conhecia muito ESPN. Quando ele foi chamado pelo José Trajano para fazer um teste no final de semana, o William Tavares era aqui de Santos, ele foi como se ele já fosse um veterano de lá, ele sabia a escala do canal, ele sabia os nomes dos funcionários, ele sabia tudo. Se você se prepara, seja para qualquer área do jornalismo, quando você for chamado, você tem condições de responder. Mas vou além, o Figo e a Lana. Por exemplo, você gosta do Figo do esporte, mas ele podia estar nesse período de Santa Cecília, num determinado momento, e ele fosse requisitado para fazer política. Ele pode ir, alguém gostar e me encaminhar para lá. Você gosta do que, Alana? Qual é a sua área que você gosta? Eu gosto de música, moda. Então, cultura, moda, comportamento, certo? Você foca nisso. Você aperfeiçoa, se prepara o máximo possível, mas você pode ter certeza que no seu caminho pode aparecer uma chance no fim de semana, numa escala extra, de você fazer política, que seja economia, esporte, e isso pode mudar a sua vida. Isso estou te garantindo, porque a vida não é tão certinha como a gente imagina. Eu gostava de esporte, fiz esporte, quando começou a TV eu tive que ser repórter de geral. Nas horas vagas, quando eu via que ninguém queria fazer, eu estava no esporte. Aí eu falava, você está de folga no fim de semana. Mas Santos e Corinthians jogam na vida, eu vou perder essa chance de fazer essa reportagem? Aí eu ia lá e fazia. O basquete, o Oscar Schmidt vai treinar em Santos com a seleção brasileira, estou de folga. Hoje eu não falei, pego a folga depois. Você vai vendo dia a dia, Alana, o Figo já viu isso porque já está na profissão, as oportunidades aparecerem, você não pode perder, tem que aproveitar. É sobre procurar uma brecha e se enfiar logo. Exatamente. Quando tiver oportunidade, realmente. O que um chefe, chefe, né? Não nasci nem vou morrer chefe, mas chefe durante um bom tempo na tribuna. O que uma pessoa que está na liderança ou no comando de departamento, ele quer é disponibilidade das pessoas. Que eu sempre falei para todo mundo, ninguém precisa morar aqui na tribuna e ficar o dia inteiro para ganhar uma chance. Mas se você está ali disponível, pode ficar 15 minutos, meia hora, 1 hora, você vai ter a chance de aprender mais do que o outro que sai exatamente em ponto, não fica nem 1 minuto para saber o que está acontecendo em volta. Você tem que observar o ambiente, o cenário que você trabalha para buscar essas oportunidades. Aproveitando até esse gancho, é claro que eu
sou muito novo ainda na profissão, mas a gente acaba colecionando pequenas experiências nesse começo. E eu acho que o mais importante também, além de tudo que o senhor Eduardo falou, é a questão do diferencial. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma questão que envolve aqui a Santa Cecília, que eu tenho um equipamento próprio de vídeo reportagem que eu tenho pra mim. Então eu fui atrás, eu tenho meu microfone, meu tripé, tudo. Eu consigo sair hoje e fazer uma reportagem independente do tema, como eu já fiz de balsa, de carnaval, de N matérias assim, de fatores diferentes. E eu tenho esse equipamento justamente para apostar em mim mesmo, investir em mim mesmo. Eu acho que isso é um fator que depois, quando você pensa como uma equipe também estando numa emissora, contribui muito. Não tô falando que é o certo, que é o errado, mas eu acho que você ter essa vontade de fazer algo diferente, de buscar fazer algo novo, pode fazer com que na sua equipe todo mundo pense de uma outra maneira para um determinado assunto. Então hoje a gente tem na Santa Cecília TV as análises pós-jogo que é comigo. Quando eu entrei não era assim. Era uma outra pessoa de um outro lugar que a gente chamava, que podia não ter, que podia virar uma nota. Então, foi um processo de construção que, claro, não foi por minha causa, mas que hoje eu estou fazendo, que eu acho que é muito dessa questão da equipe, de você pensar em como tentar fazer algo diferente. Isso, claro, a gente vê os resultados depois e é bem legal. Então, hoje, graças a um bom trabalho que eu consegui desempenhar na Santa Cecília, consegui ser contratado ainda estando como aluno. Então, eu fiquei 1 ano. Por exemplo, a minha formatura foi numa semana, na outra eu tava de férias. Eu já tinha 1 ano de contratado depois da minha formatura. Então, você tem essa disponibilidade que o senhor Eduardo falou, essa vontade de querer mostrar que você sabe fazer, que você talvez pensa de jeito diferente, pede oportunidade para tentar fazer desse jeito diferente, dá certo, acabam sendo alguns fatores para isso. Repito, estou no começo ainda, mas a gente já vê na prática algumas coisas que o senhor Eduardo comentou. É o que eu te falei, Alana, você vê a disponibilidade, o investimento que ele fez nele mesmo, no equipamento, isso tudo conta ponto. Quem está no comando, quem está na liderança, vai vendo a diferença e o interesse de cada um. Você chama uma pessoa A, que seja qualquer uma oportunidade, 2, a pessoa nunca pode. Na terceira ou quarta vez você não vai chamar essa pessoa. Você vai chamar quem responde, quem está disponível e quem tem vontade de aprender. É um aprendizado diário. A vida é assim, né? E na profissão não seria diferente. Então você tem que conviver, ouvir tudo. E eu sempre falo, a gente está fazendo um programa, um podcast, no modelo de rádio, num estúdio de rádio. O rádio é uma grande escola, que infelizmente a geração de vocês não conviveu tanto, mas quem puder ouvir, ainda temos grandes rádios, como em São Paulo, como a Bandeirantes, 90.9, vai mudar em breve o prefixo, a CBN, que está em Santos, a Jovem Pan. Então, esses modelos de jornalismo tradicional abriram portas para muita gente. Muitos dos principais nomes da televisão brasileira, o Faustão, que até hoje, outro dia, era o maior sucesso domingo à tarde, veio do rádio. O William Bonner começou no rádio. Então, muita gente começou nessa escola, que hoje não é tão valorizada, mas continua sendo muito importante para a gente destravar a língua, para a gente falar, para a gente ficar à vontade, para a gente poder colocar as nossas ideias. Sim, eu acredito que o jornalista tem que sair da zona de conforto dele, né? Ainda mais que, igual você falou, você tinha que fazer de tudo um pouco. Sim. E depois focar no que você realmente queria. Então, eu acredito que isso é muito importante. Eu acredito que os jovens estão fazendo bastante isso, até porque a gente tem que saber fazer de tudo. Editar um vídeo, gravar, ser cinegrafista, como a gente faz aqui no Bastidores Unisanta, né? Hoje a geração de vocês lida com o vídeo, lida com o celular o tempo inteiro, né? Não só grava, como edita, já põe legenda, vem tudo de uma forma bem moderna. E é uma outra geração, é um outro modelo que hoje que não pertence à minha idade e tal. Eu acompanho, gosto de ver, vejo a minha filha fazer, que se formou aqui também na Unisanta, como jornalista, mas eu ainda digo o seguinte, hoje mesmo o Hugo Rodrigues, que é um grande publicitário santista, de nome nacional, jurado em prêmios internacionais de publicidade, fala que a revista impressa, que também não pertence a muita geração de vocês, que houve uma explosão nos anos 80, 70, depois diminuiu bastante, a revista está voltando, mais nichada, mais segmentada, mas está voltando. Eu tenho a tese o seguinte, tudo que é bem feito, seja a internet, sejam os novos modelos, podcast, seja o rádio tradicional, a revista, o jornal,
tudo que é bem feito tem espaço, tem leitor. As pessoas procuram coisas de qualidade para se informar e para estarem atentas a tudo que está acontecendo. Se você não tem esse produto, as pessoas vão procurar outros modelos, mas se você tem, eu trabalho no Jornal da Hora, um jornal semanal, cinquentenário, há muito tempo. Como ele é distribuído gratuitamente, as pessoas têm prazer em receber, porque é um jornal de leitura, e não te incomoda, você recebe, você vê, lê, acompanha e tudo bem. A Tribuna tem outro modelo, que também faz sucesso, se renovou, então você vê a diversidade de veículos, e isso é muito importante para vocês que estão estudando principalmente. Não, eu acho que, além de tudo que o senhor Eduardo comentou, eu acho que a questão, principalmente pra gente que está começando, essa questão da referência. Então, por exemplo, a gente, vou citar um desafio meu que foi recente, que não tinha ainda acontecido. Nessa edição dos Jogos da Unisanta, todos estão familiarizados com os jogos, pela primeira vez a gente transmitiu no YouTube do Santa Portal, que conta com mais de 100 mil inscritos. Então, é uma audiência que você tem grande, né, de número de inscritos. A gente, pela primeira vez, transmitiu todos os jogos do ginásio poliesportivo ao vivo. Então, não importava qual era a modalidade, se estava tendo no poliesportivo de segunda a sexta, a gente estava transmitindo. E é um produto que a gente fala que é a galinha dos ovos de ouro da casa. É a maior competição universitária do estado de São Paulo. Você tem um nível de patrocinador muito grande, então é uma exigência grande. E, junto com a minha chefe, no caso, Natalina Nini, diretora-geral de jornalismo do Santa, junto com a comissão que organiza os jogos, essa ideia foi elaborada e eu fui convidado para participar dessas transmissões. Eu e mais 3 integrantes. Aí, você primeiro tem uma responsabilidade muito grande, porque você não pode ir fazer de qualquer jeito algo que envolve um produto tão grande como os Jogos da Unisanta. Eram 41 edições, né? Essa foi a edição de número 41. Foi pela primeira vez que a gente tá fazendo, então era algo inédito. Numa competição de 41 edições, já é difícil você ter algo inédito, um fator novo. Então você tem e ainda te dá essa responsabilidade. E aí a gente ia fazer essas transmissões e eu fui como narrador. E aí quando o senhor Eduardo Silva comenta a respeito das rádios, eu lembro de vir ouvindo os jogos na Bandeirantes com grandes narradores, né? Agora a gente tem o Ulisses Costa, a gente tem o Canhão, que é o Rogério Assis. Então assim, a gente tem uma... Eu lembro de ficar jogando videogame em casa, por exemplo, usando os bordões do Zaidan que vinha. Então era o Cláudio Zaidan que fazia os comentários. Você tinha o... Caramba, agora me fugiu o nome dele, que acabou falecendo. O senhor vai conseguir me ajudar, que era da Bandeirantes. Que foi o... Caramba, que... agora me fugiu o nome dele. Comentarista? Não, narrador também. Era narrador da Bandeirantes da TV. Eu esqueci o nome dele. Luciano do Vale, desculpa, realmente esqueci. Então você pega essas referências, não tô falando que eu faço igual a eles, mas pra você fazer um primeiro, você já tem um norte, pelo menos, de como você dá o ritmo no jogo, pra não deixar com buraco, pra uma hora que você pode chamar bem o narrador e tudo mais. Não foi perfeito, mas por uma primeira experiência, a referência de você ter a rádio, de você ter a transmissão, é muito importante pra gente conseguir implementar, nem que seja um pouquinho, no que a gente faz, entendeu? Sim, com certeza. Muito obrigada pela sua participação, Figo. Obrigada também por... Valeu, Figo. Muito obrigado, pessoal. Agradeço demais o convite. Até a próxima. Até a próxima. Desculpa. Nada. Obrigado. Bom, voltando, Eduardo. E como foi viver tantas... Já que a gente tá falando de jovens, de pessoas que vivem mudando, como que foi você viver tantas transformações no mundo midiático dos anos que você começou pra agora? Quando eu comecei, como eu disse, o rádio era muito forte, eu fui... me aproximei da profissão, me apaixonei pela profissão, pelo rádio, depois me encantei pelo jornal, depois tive a chance de ir para a televisão, fiz alguns trabalhos na internet, fui assessor de imprensa, tive oportunidades em todos os veículos de comunicação. Isso é muito bom, você vê essa transformação lá atrás, a redação do jornal A Tribuna e dos grandes jornais tinham centenas de pessoas, então hoje elas são enxutas, mudou, as redações são unificadas, você vê essa transformação, o jornal era que dava mais emprego, depois o rádio tinha muitas vagas, as assessorias de imprensa foram crescendo, a televisão ficou mais forte e tudo vai se adaptando. Hoje, quantos jornalistas são criadores de conteúdo e trabalham sozinhos, com o celular, geram conteúdo, geram informação, são praticamente uma empresa. E quantos já estavam bem empregados que abriram mão desse emprego para seguir esse caminho, né? É muito curioso, muita gente ainda faz esse caminho. Então, é uma transformação
permanente. Você, quando se formar, daqui a uns anos, você vai ver outras mudanças, que talvez eu já nem veja mais, mas a gente observa e você tem que ficar atento para tudo. Se você estiver atento, eu vou fazer 65 anos, mas eu estou atento ao mercado, o que está acontecendo, para poder atender às necessidades daquilo que eu fiz um podcast o ano passado aqui, no final do ano passado para esse ano na Santa Cecília FM, de carnaval. Então, você vai se adaptando e tentando encontrar caminhos até para sua sobrevivência, para você ficar vendo os novos surgirem, mas mostrando que você ainda pode se adaptar e recebendo essas gerações. As mudanças vão continuar, Lana. Eu vi muitas, você vai ver muitas outras e assim vai em diante. É aquilo, né? Você tem que estudar muito depois da faculdade eternamente. Acho nunca que mais. Você nunca mais você para. Você tem que estar sempre se informando, estudando e se aperfeiçoando, né? Porque as pessoas sempre estão cobrando isso de você. Hoje a velocidade é muito maior. No meu tempo era uma outra velocidade, do jornal, da revista, aí vem a internet, tudo é urgente e agora a gente tem que ter uma preocupação muito grande, que a sua geração tem que ter. Você vê vários portais, vários geradores de conteúdo abastecendo a informação rapidamente. Mas a que ponto que está sendo completa? Porque muitas vezes o pessoal questiona, mas o portal tal é grande, mas não deu essa informação. O outro menor já deu. Há uma diferença. O portal grande vai lá, apura, confere, confirma antes de postar. Muita gente posta, vai embora e não vê mais aquilo. Então há uma diferença. O jornalismo profissional, ele sempre tem que ter uma prioridade. A gente não precisa fechar os olhos para as novidades, para os pequenos portais ou as pessoas que criam páginas interessantes e contribuem com a informação. Mas você tem que saber separar. Aqui está tudo pronto, está tudo confirmado, checado e rechecado, e aqui foi uma postagem única que se fez e jogou lá. Tudo bem, daquela postagem o jornalista tem a obrigação de investir, de investigar e de aumentar o número de informações suficientes para atender a todo o público ouvinte, leitor, internauta, telespectador. Sim. E o que você acha disso de pessoas, de influencers, né, que se dizem jornalistas, né? A gente tá vendo muito agora na Copa do Mundo que vai ter alguns influenciadores como repórter para cobrir realmente a Copa do Mundo de 2026. O que você acha disso? Esse assunto que é recente aí, que foi a polêmica da semana, na verdade, ele é recorrente. Não é a primeira vez que a Globo ou outros canais recorrem a influenciadores. Antigamente não tinha esse nome, tudo bem, mas já recorreu a humoristas, a artistas, a cantores para fazer essa cobertura lá do B. Desde que essas pessoas que sejam chamadas, que o mundo mudou, como eu disse, não sejam escaladas para cobrir o jornalismo, o treino da seleção, o jogo da seleção, eu não vejo problema. Acho que pode ter espaço para todo mundo. Agora, se uma pessoa que não está preparada foi escalada para cobrir uma parte técnica da Copa do Mundo, eu acho um desserviço. Se vai cobrir bastidores, vai cobrir o oba-oba, vai cobrir na torcida, isso já existiu. Hoje a polêmica é da Virgínia Fonseca. Isso. Em 98, na Copa de 98, a Globo escalou a Suzana, mulher do goleiro Júlio César, na Copa. Né? Na época, só que ela virou mulher dele depois, né? Porque na verdade na época ela era noiva do Ronaldo Fenômeno, do grande jogador da Copa. Quase que eu me confundo aqui. Você vê que isso não é novo. Então, a Suzana era noiva do Ronaldo Fenômeno e estava lá, que o Pedro Bial entrava com ela durante os jogos para falar. Então não é uma novidade. É que hoje tudo é mais polêmico, tudo é muito mais agitado, repercute muito mais rapidamente por causa da internet. Então, para não te deixar sem resposta, eu não vejo problema, porque isso sempre existiu e vai continuar existindo, se a pessoa ficar destacada para cobrir oba-oba, cobrir entretenimento. Isso. Mas o jornalismo tem que ser feito por jornalista. Há influenciadores que são bons jornalistas. Como eu disse, alguns saíram da grande imprensa para fazer o caminho próprio. Tem muita gente boa também. Não é, também o influenciador também não é uma maldição. Não podemos rotular as pessoas nem discriminá-las. Então, há bons influenciadores, há gente que faz muita coisa séria, bem informada, e outros que não são tanto. Então você procura. A função do telespectador, internauta, leitor, ouvinte, enfim, aquele que quer buscar informação, é procurar quem você reconhece que traz a informação verdadeira e quem é competente. Essas pessoas que escrevem bem, que falam bem, que opinam bem, elas vão ter espaço a vida inteira, mesmo concorrendo com influenciadores ou outras pessoas que surgirem no futuro. Sim.
E hoje também existe uma cobrança para jornalistas serem humoristas, personagens do entretenimento, né? Como que a gente vê isso? Como que a gente meio que dá uma outra alternativa para ir? Então, como eu disse, né? Você é bem nova, eu estou bem velhinho. Então, o mundo mudou totalmente. Então, você tem que se adaptar a tudo. Há hoje um caminho entre as pessoas que vão para a internet. Muitos jornalistas viram personagens, né? Eles são polêmicos, alguns gritam, outros são divertidos, partem para o humor. Eu acho que tem lugar para todo mundo e cabe ao público escolher aquilo que ele gosta, aquilo que ele reconhece como informação, como correto. Muitas vezes o personagem faz mais sucesso do que o jornalista principal, mas aí é o público que está escolhendo o que a gente vai fazer. Eu gosto do jornalismo profissional, eu tenho meus comentaristas preferidos, eu gosto dos narradores, dos repórteres, eu tenho a minha preferência, mas eu também vejo de tudo e me adapto. Quando eu comecei a ver a Cazé TV, eu estranhava um pouco mais, hoje eu já estou acostumado, porque você vai se adaptando a tudo, né? E vai selecionando, eu quero isso para ver na Copa e não quero isso para ver na Copa. Aí depende de cada um, não são tantas opções hoje, de vídeo só teremos a Globo, a SBT e a Cazé, né? Que a única que tem, inclusive, todos os jogos. Então você vai ter muita gente que é fanática em Copa do Mundo, uma boa parte você vai conseguir acompanhar na Cazé. É uma nova opção, é um novo modelo que a gente vai se acostumando. A gente passa por, no meu caso mais velho, já passei por vários modelos e fui gostando de alguns, não gostando de outros e fui escolhendo as minhas preferências. É assim que cada um tem que fazer. Sim, a gente não pode fechar os olhos para uma coisa que está na nossa atualidade, não tem para onde fugir, realmente. E no caso agora da Copa, mais ainda, né? Porque, como eu disse, a Cazé TV é a única que tem todos os jogos. O SBT Globo só tem metade dos jogos. Então, vai ser bem curioso. É uma Copa que eu nunca vi assim. Eu vou ver de uma forma diferente, porque nunca aconteceu isso. E em um cenário de muita velocidade de informação, como que a gente está falando, né? O que mais preocupa em errar pela pressa? Um canal sempre quer postar primeiro que os outros, né? Então, acho que o que a gente pode fazer para evitar esses erros por querer ser o primeiro em tudo? Bom, como a gente está falando nisso, né? As qualidades, o que tem um jornalista, o jornalista tem que ser bem interessado para saber de tudo. Tem que estar bem informado para poder responder qualquer questão. Então, o jornalista que vai para uma Copa do Mundo, ele não devia saber só das seleções, ele tem que saber do país que ele vai estar, dos países, das informações referentes a cada seleção que está lá, não só futebolisticamente falando, mas em termos de história e tudo mais. O que acontece hoje em dia, essa pressa leva muita gente a errar. A informação ela tem que ser checada novamente. Na dúvida, você não publica até você ter a definição. Pô, mas como é que o seu chefe vai encarar isso se está vendo que o concorrente publicou e você não publicou? Eu estou checando, eu tenho que ter certeza. Eu não tenho certeza. Você tem que ter argumentos para mostrar porque você ainda não publicou. E quando publicar, além de estar totalmente checado, você avançar, às vezes, para compensar aquele atraso inicial que você perdeu para o concorrente. É muita responsabilidade. É como um acidente. As pessoas têm a lista dos mortos. Antigamente todo mundo queria pegar a lista e divulgar logo. Mas e se a família ainda não sabe que aquela pessoa morreu? Você vai dar primeiro na televisão antes da pessoa saber? Sim. O mundo foi mudando. Lá atrás, pega a lista logo e solta. Hoje você pergunta, e se a gente soltar essa lista, será que os familiares já sabem? Sim. É muito delicado. É uma questão de ética mesmo. A questão da velocidade que você tocou, ela é fundamental. Ela serve para tudo. É preciso dar notícia agora? Então você tem que dar notícia o quanto antes, mas ela tem que estar muito checada, tem que estar muito confirmada para que você não cometa um deslize e não prejudique ninguém. Você não pode dar uma informação em hipótese alguma que prejudique uma pessoa. Se você prejudicar, aquela informação não foi checada, não foi correta e você já causou estrago. Muitas vezes o estrago, como é clássico nas faculdades, todo mundo fala da escola base, sim, aquele estrago não volta mais atrás. Você tem que ter uma responsabilidade danada para fazer. E argumentos para você. Não publiquei porque eu não chequei esse direito. Só vou publicar quando tiver. Logicamente, você vai ser cobrado por isso, você vai ser chamado a atenção e cada um se defende da melhor maneira possível. Sempre atrás da melhor informação. Sim. E você acredita que esses jornalistas que estão sempre na pressa, eles acabam perdendo um pouco da empatia? Por exemplo, uma pessoa acabou falecendo e aconteceu isso. Ele postou e a família não sabia. Então, mas ele postou na emoção, nem
nem pensou nisso, né? Acredito que a gente acaba perdendo um pouco, né, dessa empatia. A ética sempre é a preocupação que você tem de se colocar no lugar da outra pessoa para que não faça com você o que você não quer que faça com os outros. Então você tem que ter essa preocupação. Muitas vezes um portal, um site, ele não tem a matéria assinada, então a pessoa põe lá na prática, então ela vai estar protegida externamente daquela informação que foi ela que publicou na pressa e prejudicou alguém. Se está assinado, de qualquer jeito você tem que ter responsabilidade, mas se está assinado, você tem que ter o dobro, o triplo da preocupação. De qualquer maneira, o ideal é não publicar nada que não esteja checado, com assinatura ou não. As pessoas que fazem isso, às vezes são jovens, há casos clássicos de pessoas que mataram pessoas que nem morreram, que correram para dar notícia. Não é possível fazer isso. Hoje o mundo é de muita responsabilidade e tudo que você faz pode ter consequências graves. Se você não se policiar, se você não se informar. Por isso que eu sempre falo, o ideal de uma redação é que você tenha uma turma jovem, uma intermediária e uma mais velha, para que os mais velhos e os intermediários possam segurar você na ânsia de ter uma notícia sem checar e os mais novos possam estimular, renovar aquele ambiente de trabalho. E esse é o jeito perfeito de formar uma redação, com várias gerações juntas para poder ter essa dinâmica que seja boa. E de todas as funções que você já exerceu, qual que você sentiu mais realizado profissionalmente? É uma boa pergunta, né? Isso sempre me pergunta, mas é difícil você ver. Eu fui pro rádio porque eu queria ser narrador de futebol. Aí, com o tempo, percebi que eu não tinha essa habilidade. Fui repórter, fiz várias funções. Na televisão, comecei de repórter, depois fui para gestão. E no jornal, fiz um pouco de tudo. O que eu gosto muito da televisão é da edição. Duas funções que eu gostava muito da televisão: de coordenar os telejornais, ou seja, nos bastidores, você conversando com a apresentadora, com os repórteres, mudando o telejornal na hora que aquilo tudo acontece. Eu gostava muito dessa função. E na edição, que você conta uma história e você na edição pode conduzir melhor essa história, dar o tempo que essa história precisa. Na televisão são as duas funções que eu mais gostei de fazer. E agora, o mais legal, não é porque eu estou numa universidade nem nada, é que a oportunidade que você está na gestão de escolher os estagiários, de formar os mais jovens, isso foi muito bacana. Muita gente aqui da universidade foi para a TV, alguns já me procuravam quando estavam no ensino médio que queriam entrar na TV. No caso do Rodrigo Nardelli, que apresenta o Jornal da Tribuna e estudou aqui, ele, quando estava no ensino médio, já me procurava querendo fazer trabalhos para a TV, me procurava e foi nosso estagiário, produtor, repórter e apresentador. Acho que ele é o responsável pelo jornal hoje também, na primeira edição. A Cristiane Amaral, que entrou praticamente na mesma época do Rodrigo Nardelli, também formada aqui. A Cristiane hoje apresenta o Auto Esporte da Globo. E os dois, Nardelli e a Cristiane, foram indicados pela professora Alessandra Pereira, aqui da Unisanta. Então, essa oportunidade de você receber um aluno ainda verde, ainda sem formação, e você trabalhar com ele, ver o crescimento dele, talvez as outras funções eu gostava muito de fazer, mas essa talvez dê mais prazer, porque eu vi muita gente nova começar que está se destacando aí, a Cristiane, o Nardelli, a Thaís Roso, que hoje saiu do vídeo, e tantas outras pessoas lá que estão lá, e o próprio Alexandre, que hoje é o chefe, que estudou aqui e que começou como nosso estagiário. Sim. Então, você vê como isso é bacana, você ter a oportunidade de indicar um caminho, de formar uma pessoa, de conversar, e as pessoas aprendem com você, nos seus acertos, inclusive nos seus erros. Então, isso talvez seja esse o mais prazeroso dos trabalhos que eu realizei lá. Muito legal isso. E como, mudando totalmente de assunto, como que surgiu a ideia do programa Corpo em Ação, que fez tanto sucesso na TV Tribuna? Então, Corpo em Ação é de 1996, a TV é de 92. E durante o primeiro período, a TV não tinha telejornais, só boletins. Então, começamos com o Jornal da Noite, um bloco, depois o Jornal Inteiro, depois surgiu o Globo Esporte local. Havia naquele período, nos anos 90, um primeiro bloco do Globo Esporte que era local, eu que apresentava, lá atrás. Depois, com o tempo, a gente viu que
queríamos expandir o espaço da TV regional, surgiu Revista da Praia, que era a Cristina Guedes que fazia, o Corpo em Ação que eu apresentava. Era um programa dedicado mais aos esportes olímpicos. Então fez resumo de jogos da Unisanta, na época, transmissões de finais dos jogos da Unisanta, lá atrás, dos anos 90 ainda, né? E era muito legal, porque ele dava uma valorização para o esporte olímpico e o esporte regional, que pouco se dá. Nós temos muitos programas de esporte em Santos, mas a maioria é voltada para o futebol. O Corpo em Ação, ele 80% do tempo, em 20 e poucos anos que ficou no ar, ele ficou dedicado a outros esportes. A atletas que foram para a Olimpíada, e a gente acompanhou, a TV Tribuna foi graças ao programa a Olimpíada de Pequim, em 2008, 2004 em Atenas, na Austrália eu fui em Sydney em 2000. Então, o programa ajudou a valorizar o esporte e foi outra realização de um grande sonho, né? Poder participar de um programa como esse, que ele chegou a ter alguns sábados, que ele sempre foi aos sábados, ele foi sábado à tarde, sábado de manhã, e em alguns sábados ele chegou a ter 2h30 de produção, o que é muito grande para uma TV regional. E era o único programa de esporte que uma afiliada da Globo tinha no Brasil inteiro. Então esse programa impactou bastante positivamente aqui na Baixada Santista, né? Sim. O jornalismo regional. Sim, bastante, porque, como eu falei, aqui tem mais programas de futebol, o de esportes olímpicos era o único, com um tempo grande, transmitimos jogos abertos, jogos regionais, jogos da Unisanta. Você ia para todos os esportes e, preferência, tentava fazer ao vivo. Às vezes era possível, às vezes fazia compactos, mudava. Em algumas ocasiões fazia programas especiais de futebol também, quando tinham datas do aniversário do Santos, conquista de títulos. Era um programa bem versátil, bem eclético. E falando sobre regionalismo, sobre o jornalismo aqui e o esporte regional, o que ainda falta a Baixada Santista reconhecer mais os seus atletas e mais os seus jornalistas? Eu acho que a gente faz um trabalho muito bacana. Nós temos várias TVs regionais. Aqui, por ter uma TV de universidade, ela, como eu disse, revelou esses nomes que eu falei. Antes de entrar, a gente falou do William, durante o programa mesmo, do William Tavares, né? Que também formado aqui, foi para a ESPN, e a gente tem muita gente formada aqui. Eu acho que se valoriza o que tem do esporte, hoje com menos espaço, desde que o Corpo em Ação acabou, se valoriza os jornalistas, e agora a gente tem que ter esses espaços para que os jornalistas possam crescer e mostrar o seu trabalho também, né? Eu acho que ainda pode se ampliar mais o espaço do esporte, especialmente os esportes olímpicos. Desde o fim do Corpo em Ação a gente não vê um programa voltado, vê uma ou outra reportagem, mas não vê um programa voltado a isso. Eu acho que isso faz falta. Sim. E que tem várias afiliadas aqui, né? Uma delas poderia fazer. E como que você vê o cenário esportivo atual da região? Como que você avalia isso? Como que a gente poderia, fazendo um novo programa, talvez, não sei. Tudo que você fizer, investir no esporte, é bacana, né? Eu acho que o esporte de Santos já foi mais forte. A própria universidade já teve um time de basquete na primeira divisão, né? Eu acho que o esporte hoje, esportes coletivos como vôlei e basquete, são muito caros o investimento. Sim. Então você tem dificuldade para investir e para formar o seu trabalho aqui. Eu acho que é interessante que se possa fazer um trabalho em várias modalidades. A natação da Unisanta é um sucesso, foi terceira colocado agora no Maria Lenk, no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que requer um maior investimento do esporte para que as próprias emissoras talvez se interessem mais, façam nossos programas e ofereçam oportunidade para os alunos e profissionais da comunicação crescerem nessa área. Agora, um detalhe, Alana, que é o seguinte: nós temos, por exemplo, na Unisanta, temos aqui a natação, que é forte, que é nacional, terceira colocada do Brasil. Temos vôlei, temos basquete. É necessário também que os alunos, hoje nós temos uma grande parte dos alunos que quer fazer jornalismo esportivo. Em todas as universidades onde eu vou conversar, eu vejo isso. Mas é interessante que esses alunos percebam que o jornalismo esportivo é mais do que só o futebol. Lógico que o futebol pode te levar para a final do Mundial, para a Champions League, para a Libertadores, mas há um vasto campo. Quem estuda aqui, por exemplo, só na piscina já tem
uma mão de obra ali para destacar um trabalho que é feito ali sensacional, porque são grandes nadadores que defendem a Unisanto. Então você tem oportunidades de ver, você criar uma cobertura, você pensar numa matéria diferente, como é feita a natação da Unisanto, como chegou a esse ponto, de onde veio, lá do seu Milton Teixeira lá atrás, que ele levou a primeira equipe de natação a excursionar a Portugal nos anos 70. Então, se você procura caminhos, você também tem uma oportunidade de se destacar e mostrar algo diferente, porque se todo mundo for para cobrir o Santos, ficar tudo igual, é um complicador maior. O Figo saiu na frente, que ele já está adiantado mesmo sendo jovem, mas muita gente indo, você pode procurar como estudante, como uma mente com mais capacidade de pensamento e de criatividade, espaços diferentes para cobrir, para desenvolver e para apresentar o seu trabalho. Sim, é que o Brasil ainda é muito concentrado no futebol, né? Muito. E como que a gente faz para esses esportes ganhar mais espaço, né? Acredito que seja, igual o senhor falou, que a gente tem que prestar mais atenção dos nossos atletas aqui da universidade. A gente está vendo também muito sobre vôlei. Acredito que os jovens estão bem ligados nisso. Então... precisa ter uma atenção de quem está. Muita gente quer fazer esporte. Será que todo mundo quer fazer futebol? Você quer fazer diferente? Por exemplo, a Unisanta ficou em terceiro lugar no campeonato agora brasileiro Maria Helena, que é a base da seleção do Pan Pacífico que foi convocada. Que tal contar num jornal da faculdade, no telejornal da casa, a história desses nadadores como para a seleção? De um nadador específico, do Guilherme, que é o ponto principal da equipe de natação. Já foi contada? Dá para a gente fazer algo diferente? Você tem que sempre procurar um gancho diferente, isso seja no futebol, onde todo mundo está olhando, como também para os outros esportes. Uma vez o meu patrão na tribuna me deu uma dica do aniversário do Santos. Ele mesmo falou assim: puxa, mas todo ano a gente fala dos mesmos jogadores, Orval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pé. Bacana, ele merece muito, é o maior ataque do mundo, sensacional. E se a gente desse uma visão diferente? Nesse ano a gente pegou o aniversário do Santos, era 105 anos, e fez diferente. A gente pegou os craques dos outros times, Rivelino do Corinthians, Ademir da Guia do Palmeiras, César do Palmeiras, o Dirceu Lopes do Cruzeiro, para esses jogadores famosos e craques do passado falarem como eles viam o time do Santos. Sim. Então é um gancho diferente, porque as pautas, Alana, você vai ver na sua vida todos os seus colegas que muitas se repetem. Então cabe a você como jornalista criar um novo olhar para cada pauta para poder fazer. Senão vai cair no dia 26 de dezembro a troca de presentes, não vai cair a praia do verão. Você tem que procurar como fazer diferente. Esse é o desafio que a gente tem diariamente. Essa dica foi boa. Ficou muito bonito esse programa. Dos caras, o Rivelino, que é um gênio do Corinthians, falando: eu entrava mais cedo no gramado só para ver o time do Santos entrar. Então, muito bacana. São depoimentos que ficam, entendeu? É como aquela história, todo Natal, correria das compras. Uma vez eu vi a Globo Minas fazendo uma matéria, a correria para arrumar um lugar no estacionamento, a luta das pessoas para tentarem chegar. As que vão comprar e as que trabalham no shopping, como faz para almoçar, sair e voltar? Então, você tem que sempre ter essa visão diferente. Dá trabalho. Você tem que sentar com a equipe de pauta, com seus colegas e pensar. Eu acho que no esporte, que você fez a pergunta, há muita coisa para ser mostrada e que não é mostrado. Por exemplo, na última Olimpíada, a Beatriz Souza ganhou a medalha de ouro de Itanhaém. Sim. Quantas pessoas da Baixada tinham feito matérias com ela antes? Algumas, poucas. E ela ganhou a medalha. Existem surpresas, ela pode ter surpreendido, mas ela estava na seleção brasileira. Quem fez lá? Quem foi na casa dela? Quem mostrou a família? Entendeu? Isso é fundamental. Você ter esse olho, porque você sabe quem foi convocado para uma Olimpíada. Então, tem essa pessoa de Itanhaém, que é o caso dela, o Peruíbe, tem outra pessoa do litoral, tem isso. Por que você já não vai atrás antes? Se você vai atrás antes, você vai estar perto da notícia. Porque aí você fala, E é outra coisa, quando você faz esse tipo de cobertura dos outros esportes, eu fiz isso há muito tempo, as próprias pessoas vão te passando pautas que você não imagina. Aconteceu comigo também lá atrás. Eu estava numa pauta de geral no começo da TV. Um amigo ligou e falou: olha, o Gustavo Borges vai tentar bater o recorde mundial daqui a pouco na piscina do Internacional. Gustavo Borges, medalhista olímpico, famoso. Nós fomos para lá correndo, chegamos na hora da prova, ele bateu o recorde mundial numa quarta tarde na piscina do Internacional. Não tínhamos nem no jornal local, entrou na Globo Nacional.
2 dias depois, ele e os amigos bateram o recorde do revezamento. Alguém te deu a dica, porque você está sempre de olho. Então, tem a natação do Santa, tem o vôlei da Associação Realizar, tem o vôlei agora de Praia Grande, que o Rodrigão é o técnico, campeão olímpico. Tem muitos esportes, atletismo, que você pode começar a desenvolver um olhar para esse esporte, quem gosta de esporte, porque estamos carentes dessa divulgação, entendeu? Porque nem todo mundo consegue acompanhar esses esportes. E se você fizer, você vai ter, quem fizer vai ter um diferencial já. Falta interesse também dos jornalistas, né? Acredito que até o público gostaria de ver, mas realmente não tem. Como você disse, nós estamos no país do futebol. Então, os jornalistas querem mais fazer o futebol, dá mais divulgação, você tem chance, como eu disse, de ir numa Libertadores, numa Champions League, num Mundial. Logicamente, nem todo mundo vai chegar lá, mas os outros esportes, daqui a 2 anos teremos Olimpíada em Los Angeles, então os outros esportes também chamam muita atenção. Depende do que você vê a sua carreira, do caminho que você quer traçar para chegar e ter um destaque na profissão. Agora falando sobre a Copa do Mundo, né? Sobre a convocação dos jogadores. Muitos torcedores comemoraram realmente a convocação do Neymar, tava toda uma movimentação, mas também sentiram falta de outros jogadores. Na sua opinião, alguém ficou de fora injustamente? Geralmente, assim, né, como eu estou acompanhando futebol há muito tempo, geralmente é assim em todas as Copas. Falta alguém e alguém vai que uns torcem a favor, outros torcem contra. Aconteceu um fato novo nessa... Como a seleção perdeu muito interesse do torcedor, a seleção brasileira com o passar do tempo, a seleção se distanciou muito, talvez para os jogadores todos jogarem na Europa, a maioria, aconteceu um fato positivo, foi essa comoção das pessoas verem e torcerem pela ida do Neymar. Isso foi bacana, porque finalmente se deu aí uma atenção que não se vinha dando outros anos. O jogador sempre vai faltar. O Neymar pode jogar? Eu sou daqueles que torço pelo bem dos outros. Se for para ele ir, como foi convocado, e se dá bem, tomara que ele se dê bem. Agora, para ele lá se machucar de novo, ter problemas, eu não torço para ninguém, não faço voodoo para ninguém. Há alguns jogadores, eu gostaria de ver o Pedro do Flamengo, o João Pedro e tal, não saberia te dizer quem ficaria de fora nesse momento. Agora, a convocação do Neymar, aproveitando, ela partiu de um critério, que o técnico insistiu bastante que ele tinha que estar 100%, ele melhorou fisicamente, não vai alcançar nunca mais o que ele tinha de técnica, porque o tempo passou e passa para todo mundo, mas o condicionamento físico melhorou. Então ele foi. Como alguns jogadores que ele levou também não estão tão bem preparados assim, eu achei justo a convocação e agora é a gente torcer. Se vai para frente, eu confesso para você que eu não saberia responder até quando vai essa seleção. Acho que passa da primeira fase, da segunda. Agora, daí para frente, depende da combinação do sorteio da composição das chaves para ver quem vai enfrentar. Tem seleções como França e Espanha muito fortes. Sim. Mas, diferente de um campeonato longo como o Campeonato Brasileiro, onde geralmente ganha o melhor, a gente já sabe desde o começo que o Palmeiras e o Flamengo vão ganhar um campeonato que são melhor. Um torneio de 8 jogos é totalmente diferente. Um jogo ruim tira você e não recupera mais. O caso do Brasil de 82, do Brasil de 86. Se você pode ser eliminado num dia ruim. Num campeonato você se recupera porque é longo. Na Copa, não. Então tem que ter atenção total, foco total para não ficar pelo caminho. E o brasileiro tá totalmente sem esperança, né? Nesse Copa. momento, sim. Mas por isso que eu falei, o Neymar, apesar de não ser mais ou menos, e nem poderia ser com 34 anos, ele ainda motivou o torcedor nessa convocação e acho que para os jogos também. Movimentou até de pessoas mais jovens, né? Sim, a gente viu criança. Sim, nossa, e pelo mundo todo, né? Porque é impressionante, não foi só aqui. Há muito que eu disse não havia uma convocação desse jeito que empolgasse tanto e por causa dele, né? Não tem como, eu gosto, não gosto, e foi ele que motivou as comemorações. Na hora que anunciou o nome dele, as pessoas pararam para comemorar e esqueceram dos dois outros que faltavam. Então acontece, né? Ele é um fenômeno. Né? Sim, e acredito que pegaram essa movimentação para dar um engajamento. Teve muitas pessoas que reclamaram da quantidade de tempo da convocação, né? Todo mundo tava querendo saber se o Neymar ia ou não, e acabou tendo uma enrolação, né? Eu não gostei muito não, mas eu gostei mais do modelo das seleções da Europa que fizeram vídeos interessantes, modernos, criativos. Alguns são sensacionais, eu gostei mais, mas aqui, sei lá. Aí agora eu vou chamar um convidado, Gabriel Nubili, que ele é produtor, redator e comentarista do Rádio CBN.
como a gente tá falando de Copa, ele vem. Opa! Já ouviu o Gabriel Nascimento? Já? Que bom, achou bom? Gostei. Falei pro Douglas. Você não faz noticiário lá? Faço, falo sobre esporte, principalmente sobre Santos, seleção. Já ouvi. A minha pergunta é um pouco sobre a Alana, tava falando sobre Copa e tudo, e a gente pensa que dentro dos convocados e dos não convocados tem muitas histórias boas, muitas histórias de jogadores que são até de vez em quando parecem um pouco de ficção, porque são histórias que são até dramáticas, você cria até um vínculo com a história da pessoa. Qual foi a história mais interessante que você já contou, ou de um jogador, ou de alguma pessoa relacionada ao esporte? Boa pergunta. São muitas histórias, eu tenho uma certa idade, né? Eu tenho um certo tempo na profissão, né? Já eu contei muitas histórias. São muito interessantes aí no esporte, no futebol. Uma história curiosa na Olimpíada de 2000 que a gente foi cobrir, eu e o repórter cinematográfico Fábio Pires pela TV Tribuna. Nós tínhamos um atleta de Santos que era vice-campeão mundial dos 400 metros, Sanderley Parrella, que hoje é técnico de uma equipe que treina em Bragança Paulista. E o Sanderley, como vice-campeão mundial, era um dos favoritos à medalha. No entanto, no meio do percurso, ele, prejudicado por um problema no Vasco da Gama do Rio de Janeiro, ele foi flagrado num doping. Uma coisa injusta, comprovadamente injusta. E a gente estava indo em Sydney, na Austrália, ele chegou lá para competir ainda sob a condenação. Ele ia ser julgado lá em Sydney. E foi. Então a gente foi no aeroporto receber, o cara vinha com o peso do mundo, né? Porque ele estava sendo acusado, eu repito, injustamente. E aí ele é absolvido e participa da prova. Ele fica em 4º lugar. Naquela ocasião, o Aurélio Miguel, medalhista olímpico de 88 do Brasil no judô, falou assim: se o Sanderley ganhasse aquela medalha, mesmo que fosse bronze, ele seria o personagem, que ele foi ao fundo do poço por causa da punição injusta para chegar numa Olimpíada. E terminou em 4º lugar. Numa prova que o primeiro lugar era impossível tirar, que era o Michael Johnson, um fenômeno norte-americano. Eu fui nessa prova para assistir, porque a gente estava muito envolvido com ele, porque ele é de Santos, tal, e foi um dia muito especial, porque a gente viu quase que ele chegou lá. E o Sanderley tinha sido vice-campeão mundial, perdendo apenas para o Michael Johnson. No atletismo, essa história. O Rogério Sampaio, nosso secretário de esportes, ele perdeu o irmão, que morreu um ano antes da Olimpíada, uma tragédia familiar, pessoal, e o Rogério foi para a Olimpíada. O Ricardo Sampaio, que morreu, era considerado por todos um grande judoca, o Rogério também, mas muita gente considerava o Ricardo mais técnico que o Rogério. Mas foi o Rogério, um ano depois da perda do irmão, que na Olimpíada lutou, ganhou todas as suas lutas, foi um fenômeno que surpreendeu o mundo e foi medalhista olímpico de 92 em Barcelona. No futebol, existem tantas outras histórias, né? A história mais fantástica do futebol, acho que é do Garrincha, o homem simples, né? Que foi para uma Copa do Mundo, se destacou em 58, começou como reserva, assim como o Pelé, terminou como titular, mas mais fantástico ainda em 62, que o Pelé se machuca e ele decide a Copa praticamente sozinho. Um cara muito simples, que quando estava de folga ia jogar bola com os amigos na cidade que ele nasceu, no interior do Rio de Janeiro, mesmo já famoso, mesmo já consagrado. Aí teve o caso dele, no relacionamento dele com a grande cantora Elza Soares, e uma vida sofrida, né? Ele teve problemas com o álcool, parou mais cedo, morreu cedo, então é uma história muito triste, mas muito forte no futebol. Eu gosto da história daqui de Santos do Clodoaldo. O Clodoaldo veio jovenzinho para Santos, né, do estado do Sergipe, num caminhão. Chegou aqui, morou em lugares simples, foi jogar na Várzea, foi reserva como ponta direita do Barreiros. O Barreiros jogava onde é o CT Meninos da Vila, ali na entrada da cidade. O Clodoaldo foi para o Santos e o Clodoaldo me contava sempre que é o seguinte: ele treinava com o juvenil de manhã, de tarde ficava vendo o treino do profissional, quando faltava alguém o técnico chamava ele, e de noite, como ele não tinha o que fazer, não tinha dinheiro, ele dormia no alojamento do Santos, embaixo do placar eletrônico, ele ficava dando voltas no gramado para passar o tempo, correndo. Quando ele entrava no time, ele estava voando, porque ele treinava de manhã e de tarde e à noite, estava voando. E o Pelé falou isso no documentário sobre o Clodoaldo. A gente pediu pro Clodoaldo ir pro time titular porque ele chegava junto. Então ele do nosso lado de titular, a gente ficava mais tranquilo. Ele sentava no time reserva e ele entrava junto lá para marcar. Então são algumas histórias aí que a gente tem que são interessantes, né? Do passar do tempo que a gente cobriu o esporte. Falando até um pouco sobre o Garrincha, o Pepe foi recentemente, não só ele, o Pepe, o Mengalvio,
5 campeões de cada ano diferente foram no Podpah. E ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, porque a gente muitas vezes não dá tanto valor a ídolos do passado. E o Pepe fala que na época o treinador falava, tá com dificuldade, toca no Mané. Então essas pessoas, até o próprio Clodoaldo, são pessoas que não só aqui na cidade de Santos, mas eu acho que no Brasil inteiro mereciam mais reconhecimento pelo tamanho que tem pro esporte, até o Clodoaldo da região e mundial, assim, são pessoas que a gente não vê uma valorização tão grande, né? Por aí, o brasileiro, todo mundo diz que é um povo sem memória, né? Não valoriza os grandes ídolos, dizem, né? Isso serve para qualquer setor, na cultura, o pessoal brinca que nos Estados Unidos o Chico Anísio, o humorista, teria uma estátua em cada esquina, tamanho a grandeza que ele fez, do que ele fez para a televisão, para o humorismo. Isso é muito comum. E isso é importante, Alana, para que você está falando dos estudantes, da preparação. O estudante, o jovem, ele tem que saber tudo o que está acontecendo hoje, mas é fundamental que ele saiba a história. Você que gosta de moda, que você falou, você tem que saber quais os grandes criadores de moda, tudo. Para você fazer o atual, você vai ter muita base, muito mais respeitada se você souber falar a história do futebol, da moda, do entretenimento, de qualquer assunto. O jornalista, ele tem que estar sempre bem informado, porque as pessoas que convivem com a gente, sejam familiares, vizinhos, conhecidos, esperam que a gente esteja mais bem informados que ele, porque certamente vocês vão ver na profissão. Pô, mas o que aconteceu lá? Vou te perguntar na rua, no teu prédio, na tua casa, o que aconteceu? Você não sabe? Já acontece isso bastante comigo. Já é normal. Então, é isso, não falei nenhuma mentira. Exato. É assim mesmo. E envolve a família toda, né? Às vezes até quando a família não quer muito que seja jornalista, depois se envolve com aquela participação, com a pessoa se destacando, ficando conhecida no meio. Então, é uma obrigação de quem está estudando, de quem está entrando na profissão, saber o que está acontecendo hoje, mas saber a história, como disse o Gabriel, né? Toda pessoa tem uma história atrás. Isso é muito importante você contar. Agora vai entrar provavelmente a série do Jornal Nacional, da Copa, que vai contar a infância de cada jogador de futebol, como é que surgiu, ele jogava desde tanto, já era bom, já não era, foi sem querer, o Cafu que foi reprovado em 15 testes até ser profissional. Essas histórias aparecem agora, nos grandes acontecimentos. Se for o Pedro Bassan, então, que contar, fica mais bonito ainda, porque é um craque. Então, é assim. Tem que ter a obrigação de saber o hoje e o ontem também. Alana, eu vou até aproveitar, já deu minha hora aqui, já fiz a minha pergunta, muito obrigado, Eduardo. O cachê é grande, eu sei. Eu vou chamar a Gabi, que também trabalha na Rádio CBN Santos comigo, ela vai assumir esse posto e fazer uma pergunta para você também. Muito obrigado. Valeu. Obrigada, Gabriel. Também já ouvi a Gabi na rádio. Tudo bem, Eduardo? Tudo. Você também faz esporte por esporte? Faço. Tô sabendo. Peguei a ficha de todo mundo. Bom, para começar, eu queria fazer uma pergunta mais para usar no meu modo profissional. A gente tem contato com a rádio, eu tenho um pouco de contato com a TV, e eu queria saber se você, na sua cabeça, você tem uma sensibilidade diferente para tratar com emissoras diferentes, veículos de comunicação diferentes, porque a gente sabe que o público-alvo, às vezes, é diferente, né? O público que escuta o rádio, o público que assiste a TV, o público que acompanha as redes sociais. Então, eu queria saber como que você enxerga isso, né? Como que abrange cada veículo de comunicação para atingir cada público-alvo. Você, em primeiro lugar, né, como vocês estão crescendo ainda na profissão, estão entrando, você tem que saber conhecer bem onde você vai trabalhar, onde você vai falar. Então, o Esporte por Esporte é um programa tradicional que fala muito do Santos. Então, o público está esperando você falar do Santos, né? Quer saber a sua opinião, a sua informação. A CBN é uma rádio, que você também está lá, que é mais abrangente, porque faz o jornalismo e o esporte tem tudo. Fundamental, como eu disse, que tem que saber tudo da informação, é você conhecer o veículo que você trabalha. Bom, aqui eu posso ir até aqui. Aqui já não dá mais. O que eu falo na rádio eu não posso falar na TV. Sim. Isso você só vai sentir trabalhando diariamente, convivendo com as pessoas. Eu costumo dizer, vocês são jovens, ainda mais mulheres, que as mulheres amadurecem bem antes que os homens, tá? Tem personalidade e tem mesmo. No entanto, Gabi, Alana, a personalidade profissional da gente vem depois da personalidade pessoal. Você pode saber o que você vai fazer da sua vida, o que você imaginar que você quer fazer, mas a personalidade profissional, ela vai surgir de acordo com o seu primeiro emprego na rádio, na TV, convivendo com o Douglas, que é experiente, com alguém mais experiente da TV, e você vai pegando, isso aqui do Douglas eu acho excelente, quero levar para minha vida. Sim. Isso eu não quero. O Eduardo fala assim, isso eu não quero saber disso, mas eu quero saber daquilo. Essa personalidade
atividade profissional ela vai se moldando emprego a emprego, etapa a etapa da sua vida. Pode ser na faculdade, pode ser na rádio, pode ser na TV. Então você tem que conhecer o veículo e observar todo o ambiente para ver oportunidades. Eu falava muito na tribuna, falei, gente, tanto estagiário aqui, se vocês não repararam a escala que sai na sexta-feira, o que tem? Tá lá, cinegrafista tal, matéria tal, o assunto tal. Às vezes está só o cinegrafista. O que tal você que é estudante universitário, assim, posso acompanhar aquele cinegrafista que está sozinho até o dia? Não é para ficar 24 horas, mas você está vendo uma chance ali, você está mostrando a sua disponibilidade, está mostrando o seu interesse. Isso vai fazer diferença lá na frente. Sim. Entendeu? É como eu te falei, você conhece o CBN, bom, eu quero me aprofundar mais como é que é aqui, onde eu posso ir mais, no esporte por esporte, onde eu posso ir mais. O dia a dia, a convivência com as pessoas e a troca de ideias, a pergunta, vai falar, pô, eu posso fazer o vestiário amanhã, eu posso ir entrar da vila em vez de entrar daqui. É assim que vai surgindo. O não você sempre já tem, todo mundo já tem. Agora, se você vê uma brecha e vê uma oportunidade, tenta. É saber o objetivo que aquele veículo quer, né? Exatamente. É uma coisa que uma rádio tem como objetivo, tem como né, uma idealização, a TV pode ter uma totalmente diferente, Exato, né? exato. E rapidinho, uma outra pergunta pra finalizar. A gente, como jornalista esportivo, né? Eu tô começando agora, o senhor já é completamente consolidado. Tô quase acabando. Tô quase acabando. Completamente consolidado, dispensa comentários, né? Eu não sou daqui, eu não sou de Santos, eu sou do interior de São Paulo, e eu sou santista desde pequena, e eu não acompanhava tanto assim o Santos Futebol Clube nas imprensas, né? Ali do interior, muitas vezes, às vezes a gente tinha que assistir programas de São Paulo, estaduais, para ter alguma informação do Santos Futebol Clube. E você, como tá muito tempo nessa carreira do jornalismo esportivo, acompanhando o Santos aqui na Baixada, eu queria que você falasse como que foi essa transformação para ter o Santos agora um pedacinho no Globo Esporte, enfim, em jornais maiores, nacionais, estaduais também. Foi uma batalha longa, né? Eu fui correspondente da Rádio Record, da Gazeta aqui em Santos e cobri o Santos. Então era sempre o último time a falar, ou na frente só da Portuguesa, quando a Portuguesa ainda era considerada grande, a Portuguesa de São Paulo. Então o espaço sempre foi pequeno. Aqui no caso da televisão, no caso da Globo, né, que é mais conhecida, o Thiago Life fez um trabalho interessante lá, que ele começou a falar dos clubes. Como a Globo, antes do Thiago Life, estava com o Globo Esporte Nacional, que afastou muito o público, ele fez um projeto de um Globo Esporte estadual e começou a falar mais dos clubes. Ainda se fala proporcionalmente pouco do Santos, na minha opinião, nas grandes redes, mas se fala mais do que no tempo que eu atuava como setorista. Então é uma transformação, e tudo vai mudando. Quando a fase é melhor, que Neymar, Robinho e Diego, o espaço era maior. Sim. Depende muito da fase. Quando a fase está ruim, só tem notícia negativa, é péssimo, né? Agora mudou bastante, melhorou, ampliou, mas em geral o Santos e aqui nós sofremos um golpe muito grande, que a gente está falando em rádio, e nós tínhamos 5 rádios que faziam futebol quando eu trabalhava, 5 rádios profissionais, todo mundo com carteira assinada. Olha só, não tem nenhuma hoje. Só a Bandeirantes, a CBN, transmite alguns jogos do Santos quando não estão no horário dos outros grandes, né? É uma pena isso, é uma falta que faz também. Como eu disse, que você não estava aqui, a geração de vocês não teve a oportunidade de acompanhar o rádio, que foi uma baita escola. Muito boa. Você está fazendo rádio, você imagina como é gostoso, né? Você vê na pele como é gostoso. É dinâmico, você está lá aprendendo, interagindo e pinta uma coisa mais rápida também. Mais rápido, pinta um fato novo, você tem que se atualizar e voltar. Então é muito bacana. Agora, isso já foi pior, já teve menos espaço para o Santos que tem hoje, por incrível que pareça. Então, muito obrigada, Gabi. Agora a gente vai finalizar, se você quiser. Pode ficar. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Eduardo. É um grande aprendizado pra gente, principalmente que quer seguir o jornalismo esportivo, né? Então, muito obrigada. Quando precisar, é só chamar. Pode deixar. Então, Eduardo, agora para finalizar, depois de tantos anos de profissão, qual legado você acredita que já deixou ou que ainda quer deixar para as próximas gerações de jornalistas? Eu tenho orgulho de dizer que eu trabalhei com muito amor tudo que eu fiz, né? Eu me dediquei bastante, me preparei bastante, dediquei muitas horas a mais do que era a minha jornada de trabalho, porque eu queria trabalhar em rádio, eu queria trabalhar, aonde eu ia, eu
eu procurar me especializar. Foi assim no rádio, depois foi na televisão, o jornal fiquei menos tempo, mas sempre tive uma grande paixão pelo jornal também. Eu acho que o legado que eu deixo é de uma pessoa que gostou demais da profissão, incentivou muita gente e queria ser lembrado como alguém que procurou fazer o melhor possível na cobertura do futebol, dos outros esportes, que eu me dediquei bastante, contei muitas histórias, e se as pessoas aprenderam alguma coisa comigo, se tem alguma gratidão, fico feliz, porque eu procurei abrir muitas portas. Você não consegue abrir as portas para todos, porque muita gente procura, mas muita gente que a gente abriu as portas, a gente vê se realizando aí, na TV, no jornal, no rádio, fica feliz, porque é uma prova que você fez alguma coisa e deixou alguma coisa. Muito obrigada, Eduardo. Acredito que tenha sido realmente um grande aprendizado para mim e tanto para meus colegas, né? E agora eu vou agradecer a nossa ficha técnica. Eu quero agradecer também a Pode você, agradecer. Alana. Você é muito simpática, Muito tem muito obrigada. futuro. Se dedique, faça o máximo para você conseguir realizar os seus sonhos. Ao professor Robson, à professora Wanda, toda a equipe aqui, aos alunos que estão aqui, as colegas e os colegas que eu encontrei nessa noite, e fico muito feliz. Eu gosto muito de participar desses encontros, porque a gente também aprende, né? A gente vê no seu sorriso aí, nos seus olhos, a esperança de chegar na profissão. A Gabi que eu conheci, o Gabriel também, que eu já ouço na rádio, e fico feliz, né, de ver as pessoas se dedicando. Não tem outro jeito. Outro dia nós fizemos uma exposição que eu trabalhei, graças a Deus, do Negrelli, um grande jogador de vôlei de Santos, um ícone. E quem veio na abertura, graças ao prestígio do Rogério Sampaio, secretário de esporte, foi o Zé Roberto Guimarães do vôlei. É demais. E ele falou ali, tinha muitas jogadoras jovens do vôlei da Associação Realizar. E eu fiz uma pergunta: o que você diria para essas meninas? Ele falou: vocês trabalhem mais do que qualquer outra pessoa. Só assim vocês vão se realizar jogando, porque não tem outro jeito. E a mesma coisa. Quantos alunos tem em cada classe? Hoje o professor Robson estava me falando o número de alunos que tem. Agora uma turma de manhã nova também. Quanta gente está procurando o mesmo espaço? Se você se dedicar mais, se você se informar mais, se você fizer um estágio mais cedo, você está largando na frente. E como eu disse, a obrigação de quem lidera, de quem comanda uma equipe, é observar quem é diferente para abrir novas fases. Eu disse aqui, a Gabi não estava no estúdio, o Rodrigo Nardelli me procurava na TV Tribuna quando ele estava no ensino médio. E hoje ele está na apresentação, seguro, competente, inteligente, firme no que ele faz, porque ele batalhou para isso. É um rapaz dedicadíssimo. A Cristiane Amaral está no Alto Esporte da Globo, 2 alunos aqui da Unisanta. Ou seja, é possível você crescer, mas para isso você tem que trabalhar, se dedicar. Eu tenho talento, como diria o Oscar, que morreu há pouco tempo. Tem que ilustrar esse talento, tem que procurar aprender mais. Só assim as pessoas crescem e conseguem ir para frente na profissão. Muito obrigada. Agora eu vou agradecer aos meus colegas, que a apresentação Ana Cerqueira, produção Rafael Salles, assistente de produção Sofia Oliveira, entradas ao vivo Henrique Santos e Vinícius Ribeiro, making off Mariane Farias e Hanna Santana, cinegrafista Amanda, edição Beatriz Pires e Yasmin Santos, fotos Yuri Pego e Cauê Cidrão, banner Matheus Ferreira, sonoplastia Leandro Nascimento, coordenação Wanda Schumann e idealização e supervisão Robson Bastos. Muito obrigada, e esse foi o nosso jornalismo regional. Tá.